das coisas que eu ouço muito na mentoria estruturar é: eu quero ler mais, mas eu não consegui encaixar a leitura na minha rotina. Todos nós sabemos que a leitura é essencial para a gente ter uma visão de mundo mais enriquecida, para a gente viver mil histórias em uma única vida. E como é importante a leitura pra gente, tanto pra gente melhorar o nosso vocabulário, quanto pra gente entender melhor as pessoas, entender melhor os nossos próprios sentimentos, como isso é precioso, né? Mas muita gente não consegue ser frequente na leitura. Neste vídeo eu quero contar pra você algumas coisas que te impedem de ser frequente na leitura e como você começa a ler mais, você coloca o hábito de leitura na sua rotina. Vocês observaram que tem algo diferente nesse vídeo, né? Estou com o cabelo liso, fui para um evento ontem, acabei que eu não lavei o cabelo hoje de manhã, mantive para esse vídeo, mas tô me estranhando, eu olho no espelho e falo: quem é você? Quem é você? Mas, enfim, no próximo vídeo estarei com o meu cabelo cacheado, que eu amo. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre a leitura. Gente, eu amo ler, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a ler muito nova, e não só isso, logo que eu comecei a ler, eu lia muito livro ruim, né? Eu contei no vídeo pra vocês que o primeiro livro que eu li, o livro que me despertou para ler mais, foi Crônicas do Mundo Emerso, e há uns anos eu peguei ele de novo pra ler e eu falei: sério, Catarina? Tá certo isso? Mas por muito tempo eu li muito livro duvidoso, muito livro ruim, sabe? Esses best-sellers e tal. E, assim, cara, eu li quase todos os livros da Meg Cabot. Não tô falando que a Meg é ruim, mas, assim, também não é bom, né? Vamos combinar aqui, não é nenhuma coisa enriquecedora, né? Mais uma adolescente em crise em várias fases da vida adulta. Mas, enfim, e aí eu percebi que eu precisava melhorar meus hábitos de leitura, né? Porque eu lia muito, mas eu lia muito livro que não era produtivo. E aí eu fui melhorando, mas também existe uma parte que a gente quer ler livros melhores, quer aprender mais com a leitura, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ler livros que nos façam mais felizes, assim, que nos façam bem. Não é necessariamente felizes, mas a gente precisa também ter um prazer na leitura. E aí a primeira parte, então, uma das primeiras coisas que nos faz desistir de ler livros é quando a gente pega o livro certo na hora errada. Sabe, existem livros maravilhosos que a gente pega ele para ler, mas a gente pega ele na hora errada. E aí a gente para e fala assim: cara, não tá indo, a leitura não flui, não funciona, sabe? Você desiste do livro no meio dele. E é muito comum que isso aconteça, né? Então, a primeira coisa que você precisa se atentar quando você for começar a ler é você ver. Você não vai, tipo, olhar para o estante e falar assim: este é o livro do momento. Não é assim que acontece. Ou então, ir numa livraria e falar assim: peguei, esse é o livro. Mas você precisa ter uma gama de livros que você quer começar a ler. E aí, livros diferentes, sabe? Não é uma que você precisa de um para ler o outro, não. E então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer para você ler mais é justamente você ler o livro certo pro momento que você tá vivendo, né? E eu falei, não é aquela coisa de ele vai vir até você, não, mas a leitura ela vai fluir melhor. E aí aqui eu sempre vou falar, né? Existem livros que são improdutivos, que são ruins, né? Tem o livro de lazer que a gente lê porque a gente gosta, um lazer legal, ok? Mas existem alguns livros que eles são muito rasos, eles criam algumas coisas na nossa mente que não são legais. Então a gente precisa dividir esses livros, né? Quando eu fui adolescente, eu li muito livro raso, muito livro ruim, mas pelo amor de Deus, né? Como seria mais produtivo se eu tivesse lido livros melhores, se eu tivesse encontrado livros melhores para ler mesmo naquela época. Então, mesmo que você esteja começando agora, eu já recomendo que você comece com livros melhores. Podem ser livros simples. Tem o livro O Mágico e o Monstro, que, assim, ele tem uma mensagem muito legal, mas é um livro bem tranquilo de ler, é um livro fininho. Existem vários livros fininhos, eu falei sobre alguns cristãos no último vídeo. Não vou tratar sobre, não vou indicar livros aqui. O que eu quero dizer é, comece com livros, mas comece com livros bons, só que você também tem que entender o momento da sua leitura. Esse ano eu comecei a ler Milagres, de C.S. Lewis, e eu sei que é um baita livro, mas eu comecei a ler ele e aí eu, sabe, estagnei, não tava fluindo, não tava bom. Um outro livro que eu comecei a ler várias vezes foi Educação da Vontade, não sei o que aconteceu, eu comecei a ler ele 2 vezes esse ano, porque eu queria ter lido eu já queria ter finalizado a leitura dele, é um dos livros que eu anotei para reler este ano, mas ele não tava fluindo. E aí eu peguei e eu não desisti dele, sabe? Eu peguei e aí eu parei, falei, tá, não tá na hora. Aí eu peguei ele pra ler esses dias de novo, eu comecei a ler esses dias e a leitura super fluiu,
foi muito bom, foi muito proveitoso. Então a gente também tem que entender qual é o nosso momento de ler os livros, sabe? Claro que existe um esforço, em toda leitura existe um esforço, mas também existe o livro certo no momento certo. Eu peguei um no início desse ano que foi maravilhoso, né? Eu troquei, no início desse ano eu li Disciplinas Espirituais e foi maravilhoso, fluiu super bem a leitura e era o livro certo para a hora certa, foi um livro que me tocou, que falou comigo e foi muito bom. Então, a primeira coisa é essa, escolha o livro certo para a hora certa e você não vai escolher isso na hora assim, você vai pegar a leitura, se ela estiver arrastada demais, você pode trocar e você deve trocar. Algumas leituras, alguns livros, é bom que você insista pelo menos 3 capítulos, aconteceu isso com Ivan Howe, o primeiro livro, na verdade, todos os livros aqui tem 3 volumes de Ivan Howe. Os 3 volumes, os os 3 primeiros capítulos foram arrastados, mas depois a leitura fluiu muito bem. Então tenta vencer pelo menos os 2 primeiros capítulos, dá uma chance pro livro e se não funcionar mesmo você troca. Então escolha mais de um livro e não sinta culpa em abandonar um livro. Às vezes simplesmente não está na hora de você ler aquele livro e eu já peço desculpa porque eu tô com uma garganta inflamada e aí minha voz tá meio zoada, como vocês podem ver, e aí eu tô toda entupida, até a orelha, até o ouvido tá entupido. Então me desculpa. A segunda coisa que torna a leitura muito mais fácil pra mim, até eu aprender mais, é ler com um lápis e uma caneta na mão. Então eu circulo as palavras que eu não sei, eu vou grifando as partes que eu gosto, eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas como é bom, sabe? O livro, quando eu era adolescente, eu li os livros, eles tinham que ficar intactos. Claro, eu lia livro ruim, livro que eu entendia tudo, porque só se eu fosse uma besta quadrada que eu não ia entender tudo, mesmo se eu fosse, eu acho que eu ia entender tudo. Então, é um livro que não me desafiava intelectualmente. Hoje em dia os livros sempre me desafiam, existe sempre alguém que o autor cita que eu não conheço, existe sempre uma palavra que eu não conheço, que eu preciso procurar o significado dela, então eu sempre leio com lápis e aí eu marco a palavra que eu não conheço, eu coloco o significado no canto da página, porque eu sei que anotar também me ajuda muito, até para a próxima leitura. Então, como é produtivo fazer isso e grifar aquelas partes que você gostou, uma frase que você gostou. Esses dias eu estava anotando algumas frases de Ivan Howe também, eu também tenho essa mania, né, de anotar, eu tô passando tudo pra frente, tô pulando várias etapas do vídeo, porque eu sempre faço isso, né? Mas enfim, então a primeira coisa é escolha o livro certo e isso significa que você vai precisar abandonar uns e engatar na leitura de outros. A segunda coisa, leia sempre com lápis, grifando, anotando, vendo aquilo que você gosta, aquelas frases que o autor te tocou. A terceira coisa para você ler mais é tenha um horário fixo de leitura. Como é importante a gente ter um horário que ele é separado para ler. Claro, a gente pode ler o horário que a gente quiser, mas como é importante a gente ter um horário para leitura. Então, antes de dormir, eu tenho ali o meu tempo de leitura, os meus livros, eles sempre me acompanham e eu acho muito bom porque é uma coisa que me acalma, que me descansa, né, que não inibe a minha melatonina, então ela continua ali maravilhosa, levando para eu dormir melhor. Então, tem um horário fixo da leitura e eu recomendo antes de dormir, claro, né? A gente larga as telas e a gente vai para um livro. Claro, não pode ser aquele livro que você não aguenta parar, porque se for um livro que você não aguenta parar, você vai trocar o seu sono pela leitura. Já fiz muito isso, por isso não recomendo. A quarta coisa que é muito importante você fazer é definir metas realistas. Então, defina a quantidade de páginas ou de capítulos que você quer ler, ou até tempo mesmo, né? Que você quer ler por dia. Então, por quanto tempo você vai ler? Por 10 minutos? Você vai ler 5 páginas? 10 páginas? E aquela coisa, sempre comece devagar, vá aos poucos, né? Começa com 5 páginas, depois você vai aumentando, até que aquilo se torne um hábito e não seja tão, você não precisa de tanto esforço para realizar aquela tarefa. Então defina quanto tempo você vai ler, quantas páginas você vai ler, sempre sendo realista. Pelo amor de Deus, senão você não consegue manter. Comece devagar, estabeleça um mínimo, 5 páginas. Hoje eu não tô afim de ler, mas eu vou ler 5 páginas pelo menos. Ou e aquele dia que você estiver super animada, tá, eu tenho que ler 5 páginas, eu posso ler quantas páginas eu quiser, mas amanhã eu preciso voltar aqui e ler 5 páginas. Então, tenha sempre o seu mínimo e o seu horário fixo. A quinta coisa, deixe sempre um livro disponível. Aqui em casa eu sempre brinco que a bagunça que é aceitável aqui são livros pela casa, porque o livro ele pode estar pela casa, né? A gente pode acessá-lo sempre. Uma outra coisa que eu sempre falo é que eu sempre carrego um livro dentro da bolsa. Ontem eu fui ao médico e aí eu cheguei no médico, cheguei no horário 5 minutinhos antes, tudo certinho, maravilhoso, com calma, né? O Uber atrasou pra caramba, mas ainda assim eu cheguei 5 minutinhos antes. Sentei, na verdade eu cheguei lá e eu falei, e eu vi o consultório assim cheio de gente, eu falei, tem quantas pessoas na minha frente? Ela, não, são só 3.
Eu quase desesperei, né? Aí eu mandei mensagem pro meu marido que a gente tinha um compromisso depois do médico. E aí ele virou e falou assim: ainda bem que você tem um livro na bolsa. Falei, como você sabe que eu tenho um livro na bolsa, né? Como você tá me vigiando, você não tava em casa. E aí ele falou, você sempre anda com o livro na bolsa. E é justamente isso. Então, ali, enquanto eu esperava, o médico estava lá com o meu Ivanhoe, um calhamaço desse, um livrinho desse, capa dura e tudo, dentro da bolsa, mas eu abri o meu livro e li, e como é bom, né? Então eu sempre preencho essas lacunas do meu dia com livro, eu sempre tô com o livro na bolsa, um livro fácil, e como é melhor a gente pegar um livro em vez de ficar no Rios e outras coisas, né? Então, assim, eu gosto muito de sempre carregar um livro, estar com o livro por onde eu vou. A sexta coisa que eu faço para ler mais é eu tenho a minha lista anual. Então, não entram muitos livros nessa lista anual, no máximo uns 24, porque eu também não gosto de lotar a minha lista anual, sabe? Então, entram uns 20 livros nessa lista e aí eu acompanho essa lista. E a sétima coisa que eu faço também é estabelecer alguns livros por mês. Na verdade, todo mês eu estabeleço 4 livros e eles têm categorias, sabe? Então, eu sempre leio um livro cristão, um clássico, um livro sobre rotina e um diverso. Então eu deixo essa parte para eu ler qualquer livro que eu quiser. E aí eu sigo esse esquema. Então todo mês eu leio um livro de rotina, um livro cristão, um livro clássico e um que der na telha, um que eu gostar. Ou até se eu pegar algum desses três, se for um livro maior, igual eu tô querendo ler O Conde de Monte Cristo, eu vou demorar muito tempo pra lê-lo. Então ele vai ocupar o clássico, esse período do clássico, em alguns meses, e eu provavelmente vou ter que tirar esse diverso de 1 ou 2 meses, para que em 2 semanas eu fique mais focada no Conde de Monte Cristo. A oitava coisa que eu faço, que você pode fazer, que você deve fazer para ler mais, é no momento de leitura, desative qualquer coisa que pode te distrair, né? Claro, você está num consultório de médico, muita coisa vai te distrair, vai chamar sua atenção e tudo. Mas em casa, no seu momento que você colocou ali, que é o seu momento de leitura, deixe o celular longe de você, evite telas, evite estar em qualquer outra coisa senão na sua leitura, senão naquilo que, no seu livro mesmo, né? No seu objetivo daquele momento. Então, tire as distrações, tire as notificações, tenha um tempo seu com o seu livro e ponto final. A nona coisa é sempre compartilhar aquilo que você leu, conversar sobre o livro, como é bom compartilhar o conhecimento. Isso faz com que eu fixe melhor o conhecimento e é muito bom, sabe? Então, isso melhora a minha leitura, por quê? Porque eu vou lendo o livro, eu vou compartilhando o que eu aprendi do livro, e aí aquilo vai sedimentando em mim e os próximos capítulos ficam muito mais tranquilo de ler, porque eu tenho as ideias dos capítulos anteriores muito claras na minha mente. E uma outra coisa que é legal é que quando a gente vai fazendo associação, né? Normalmente a gente vai lendo os livros, a gente fala assim, tal autor falou sobre isso, tal autor falou sobre isso antes, isso é uma ideia de fulano de tal. A gente vai fazendo essas associações, e quando a gente ensina pra alguém, a outra pessoa também contribui, até fazendo perguntas, que vai ali mexendo com a gente, ou com outras informações também, e isso é muito produtivo. E a 10ª coisa que casa muito com essa nona, que é fazer um pequeno resumo dos livros que eu leio. Então, depois que eu termino de ler, eu costumo fazer um resuminho desses livros, né, os pontos-chave, as coisas que eu mais aprendi com o livro, porque sim, eu sedimento o conhecimento e algumas vezes eu anoto as frases, na verdade sempre, eu anoto as frases que eu gostei e eu volto, né, eu faço ali uma releitura do livro a partir do meu resumo e eu olho, nossa, esse livro é muito bom, às vezes eu preciso revisitar ele também. E é muito bom porque sempre que a gente escreve, que a gente anota, a gente vai guardando mais o conhecimento. Bom, essas são as 10 coisas que eu faço para ler mais e ler melhor, e elas são muito produtivas. Eu espero que elas sejam úteis para você também, para você ler mais e melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!